Oi, gente, estamos de volta e a proposta para essa aula é estudar um novo capítulo, tá? É o capítulo da página 207, a distribuição desigual da população brasileira, tá? Vimos aí nas aulas anteriores que hoje a população brasileira conta com aproximadamente 208,5 milhões de pessoas, tá? É muita gente vivendo em nosso país. E como é essa distribuição na população brasileira, tá? Vimos lá nas aulas do primeiro bimestre que o Brasil ele está dividido em regiões, né? 5 regiões aí. Norte, região sul, sudeste, nordeste, centro-oeste. Então, essa população brasileira ela está dividida aí nessas regiões. Entretanto, essa distribuição ela é desigual, não é equilibrada, tá? Essa distribuição da população brasileira. E é isso que a gente vai estudar a partir de agora, tá bom? Então, página 207 diz assim: o estudo dos dados coletados pelo IBGE nos permite também perceber como a população brasileira é distribuída pelo território, tá? Pelo território brasileiro, tá bom? Então, como é que ela é distribuída dentro desse território, dentro do Brasil? Estudamos lá que o IBGE o responsável por isso. E ele faz também esses estudos, esse levantamento, tá? E essa distribuição da população do Brasil é chamada de densidade demográfica, tá? A densidade demográfica, gente, ela vai contar os habitantes por área, tá? Por área. É o número de habitantes, tá? Por quilômetros quadrados. Por exemplo, eu tenho numa região 10 quilômetros quadrados. 10 quilômetros quadrados, tá? Quantas pessoas tem aqui, Quantas pessoas tem aqui nesses 10 quilômetros quadrados? É isso que essa densidade demográfica vai tentar contabilizar, tentar fazer seus cálculos e dizer, em 1 quilômetro quadrado tem tantas pessoas, em 20 quilômetros quadrados moram tantas pessoas, e assim sucessivamente. Então, é isso que se chama densidade demográfica, tá? E aí ele diz assim, para descobri-la, basta dividir o número da população, o número de habitantes, pela área do país. Então, um exemplo que ele dá aí no livro de vocês, que é densidade demográfica, tá? Densidade demográfica, vou botar bem aqui, densidade demográfica, tá? Demográfica é igual, certo? O número de habitantes, não sei se está dando para vocês pegar aí, deixa eu afastar mais para cá a minha esquerda. Densidade demográfica é igual ao número, tá? O número de habitantes sobre a área, a área do território brasileiro, tá bom? Digamos aí, tem aí no livro de vocês, tá? O número de habitantes, qual é o número de habitantes do Brasil? 208 milhões e 500 mil, Então, pega esse número que está aí e vai dividir pelo território brasileiro. Aí, segundo o livro, tem dizendo que o território brasileiro, o tamanho desse território é de 8.515.767 quilômetros quadrados. Então, ele vai fazer essa divisão aí, que essa divisão deu quantos habitantes por quilômetros quadrados? 24,48 habitantes por quilômetros quadrados, tá? Então,
É assim que se faz o cálculo de uma densidade demográfica. É só do Brasil? Não. Os outros países também vão ter lá seus institutos, né, suas organizações e seus órgãos responsáveis também pela contagem da população. Aqui nós temos o IBGE. Nos Estados Unidos pode ser outro nome, outra sigla, tá? Mas nos demais países também há essa contagem da população, tá? Até porque os outros países também são governados, os presidentes eles precisam dessas informações também para que apliquem políticas públicas, não é? Então, como já vimos, historicamente, isso ocorre porque nosso país foi ocupado aos poucos do litoral para o interior com a expansão das atividades econômicas, né? Então, vai ter áreas que são mais povoadas, porque, por exemplo, não sei se vocês recordam que no início do primeiro bimestre a gente viu a questão de onde o Brasil ele começou a ser povoado, né? De onde ele começou suas atividades econômicas, né? Digamos aqui, no meu desenho, eu já disse para vocês que eu não sei desenhar muito. Então, digamos que, eu já expliquei isso na sala de aula, a população do Brasil, né, o processo de colonização do Brasil, ele começa aqui, ó, na costa, né, no litoral brasileiro. Né? As grandes navegações chegaram aqui pelo Oceano Atlântico, né? Então, vai se iniciar o processo de povoamento do Brasil a partir dessa região, principalmente aqui na região Nordeste, tá? É tão tal que a nossa primeira capital foi Salvador, tá bom? Por quê? Porque esse processo de povoamento começa lá. Então, gente, se o processo de povoamento começa aqui, né, nessa costa, no litoral, nessa região aqui, região Nordeste, é claro que o Nordeste, né, ele vai ter uma certa quantidade de população, uma população bem significativa, tá? E o território do Nordeste é grande? É sim, é um território grande. Entretanto, né, se a gente for lá para outra página, ele vai dar um mapa, que é o mapa da densidade demográfica, né, de acordo com o ano de 2010, quando fizeram esse estudo, tá? E ele vai dizer assim, atualmente a situação não é diferente. Observe o mapa abaixo. A distribuição de nossa população, onde se concentram as grandes aglomerações, né, e onde observamos vazios demográficos, áreas quase desabitadas. Então, o que é que eu estou falando para vocês? Que nessas áreas aqui, onde o processo de povoamento iniciou primeiro, tem uma certa, aqui no Nordeste, tem uma certa aglomeração de pessoas, tá? Né, a população aqui morando nessa região Nordeste, mas a gente sabe também que ao longo do tempo, né, os exploradores, né, do Brasil, os navegadores europeus que vieram para cá, eles não ficaram só nessa parte aqui, não. Eles dizem assim, não, já vimos que aqui tem muitos recursos naturais, a terra é boa para se plantar, né? Temos condições de levar lucro para a Europa, então vamos adentrar esse país, né? Vamos descobrir esse Brasil, vamos lá para o interior, para dentro, vamos aprofundar as nossas explorações, tá? Então, foi a partir dessas explorações que o país ele foi sendo ocupado. Entretanto, gente, existe no nosso país vazios demográficos, tá? O que é esses vazios? Áreas quase desabitadas. E aí no mapa, se a gente for analisar a densidade demográfica, tá? O primeiro quadrinho aí, na legenda, vai mostrar de 2 a 2,89 de densidade demográfica. E mostra aí o Piauí, né? Ou seja, ele quis dizer que no Piauí ainda existe um vazio demográfico. Nem todas as áreas do Piauí são bem povoadas. Outro exemplo que ele deu foi Palmas, lá no Tocantins, também que ainda existe vazios demográficos, né? Lá na região norte também, na região da Amazônia, no Pará, né?
ele também vai dar o vazio demográfico, tá certo? Então, observem aí o mapa de vocês. E aí? E as áreas que têm uma maior, vamos dizer, uma maior quantidade de pessoas, tá? Foram aqui, essas áreas mais escuras, tá? Gente, um detalhe, lá nessa legendazinha, onde tem essas pinturas, né? Que estão indicando a quantidade, né? Estão indicando a quantidade de pessoas, estão indicando essa densidade demográfica. Quanto mais escuro no mapa for essa coloração, né, mais nessa região, nesse estado, maior será o número de pessoas, tá certo? Então, nós temos aí uma corzinha meio branca, né, uma corzinha meio rosa, bem fraquinha, é um vazio demográfico, tá aí a quantidade de 2 a 2,89%. Aí ela vai botando uma coloração laranja, né? Não, uma coloração amarela, depois vem a laranja e depois vem uma bem forte, que parece uma cor de vinho, né? Então, gente, essas áreas onde a coloração é mais forte é onde há um maior número de população. Observe bem aí, 2 estados, um da região Nordeste e um da região Sudeste, né? Região São Paulo ali. E vejam essa coloração que tem. Por exemplo, nessas mais escuras tem de 76 a 444, né, pessoas, né, pela densidade demográfica, tá? Então, essa densidade demográfica, ela é medida pela quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, tá bom? Não sei se ficou bem claro aí, mas ao longo do tempo a gente vai compreendendo mais, tá certo? Então, o principal fator que explica essa variação é a desigualdade de desenvolvimento econômico do país. Gente, nós sabemos que nosso país é desigual no número de população, mas também tem as desigualdades econômicas. Tem regiões mais desenvolvidas, algumas menos desenvolvidas, algumas que ainda estão começando o seu processo de desenvolvimento, tá? Então, essa variação, essa diferença da população também é resultado, né, desse desenvolvimento econômico. Por exemplo, São Paulo. O território de São Paulo é bem pequenininho, né, se a gente for pegar o território de São Paulo. Mas lá tem muita gente, tem muitos moradores, habitantes lá no estado de São Paulo, né? Então, é um estado pequeno, mas que a população é enorme, tá certo? Então tem que ver essas diferenças também. Aí ele diz assim, há áreas em que a economia é mais dinâmica, né? Por isso que tem maior quantidade de pessoas, que tem áreas que tem a geração de empregos, tem oportunidade, tem melhores condições de vida, né? Que as condições de vida são melhores, então acaba que essas áreas acaba atraindo, né, grande quantidade de população. Por exemplo, tem muito nordestino, agora não, parou um pouco, mas tinha muito nordestino que saía da região Nordeste para a região Sudeste. Por que é que eles faziam essa emigração? Por quê? Porque lá em São Paulo, em alguns anos atrás, as condições de vida eram melhores. As pessoas chegavam lá, já arranjavam emprego, né, facilmente. Hoje está mais difícil, mas era mais fácil arranjar emprego lá, as condições de vida eram melhores, então as pessoas saíam do Nordeste e iam trabalhar lá para mandar dinheiro para a família, tá? Então isso contribui também para esse aumento, para esse inchaço da população, tá certo? Então essas áreas mais desenvolvidas, elas vão chamar as pessoas para lá, ok? Então, gente, nós vamos ficar aqui nessa página 208 e no próximo vídeo nós vamos dar continuidade a esse conteúdo, tá bom? Porque senão o vídeo acaba aqui e aí a memória fica pouca, a memória do celular. Mas vamos dar continuidade ao assunto no vídeo seguinte. Aguardo vocês!